Oi, gente, tudo bem? Bom, eu preparei aqui um momento para a gente estar corrigindo aquelas atividades que eu havia solicitado que vocês realizassem em casa. Então, nesse momento, eu quero que vocês peguem o livro de vocês para a gente estar corrigindo essas atividades, para que vocês estejam vendo quais são as questões que vocês estão com maiores dificuldades e é um momento mesmo de correção, certo? Antes disso, eu gostaria de destacar alguns pontos que foram determinantes para a compreensão desse capítulo 3 sobre o iluminismo. Uma dessas questões diz respeito aos percursores do iluminismo. Nós sabemos que tiveram diversos percursores. Entre eles, eu destaquei aqui, por exemplo, Descartes, Locke, Galileu e Newton, que foram pessoas de fato que deram, digamos assim, o pontapé inicial para que o iluminismo ele começasse a se desenvolver, certo? Dentre isso, existiam diversos princípios em que o iluminismo se baseava, mas o principal era a questão do uso da razão, certo? Os precursores do iluminismo, os principais pensadores, eles diziam que só através da razão é que a gente conseguiria chegar ao conhecimento. E isso é um dos principais princípios do iluminismo. Além disso, nós vimos também que havia um despotismo esclarecido. O que seria isso, certo? Era uma maneira de governar, que também marcou a Europa naquele período, em que os governantes, eles se sentiam, eles se consideravam, na verdade, como pessoas esclarecidas, porque eles compreendiam os iluministas, né, os ideais iluministas. Então, isso foi o que ficou conhecido como despotismo esclarecido. Além disso, nós sabemos que o iluminismo ele teve uma série de influências, principalmente no campo científico. Então, ele influenciou os avanços científicos do período, por exemplo, na área da biologia, na área da química, também na área da astronomia. Ele permitiu com que diversos avanços científicos eles fossem colocados, né, em uso, de fato, porque ele utilizava-se da razão, né, a ciência, ok? Então, partindo desse princípio, dessas considerações iniciais, a gente vai aqui para a nossa primeira questão, que está na página 50 do livro de vocês, que ele diz o seguinte: observe as imagens a seguir. São gravuras utilizadas na enciclopédia, projeto de Diderot e Alembert. Após observá-la com atenção, responda ao que se pede. Então, a gente vai observar aqui essas imagens, né? Essa imagem aqui é de um elefante, né? E de um rinoceronte. Um elefante, um rinoceronte, que eu observo. A segunda imagem, a gente observa que é um esqueleto humano, né? Pela que a gravura, um esqueleto humano. Na terceira imagem, a gente observa que é uma oficina, certo? Uma oficina de um trabalhador com alguns equipamentos aqui embaixo, a gente pode perceber, certo? Então, essas três imagens aqui para vocês observarem. A letra A, ele diz assim: em sua opinião, qual foi a intenção dos desenhistas ao realizarem as gravuras anteriores? Qual a intenção desses caras ao fazer essas gravuras, certo? Eu vou dizer aqui mais ou menos o que eu compreendo e aí vocês observem se acertaram. Se não acertaram, estejam corrigindo. E acrescentem também as opiniões de vocês. Por exemplo, eu vejo que esses ilustradores aqui, né, ao representar essas três imagens, eles estavam preocupados com trazer imagens, na verdade, bem realistas. Então, o objetivo deles era realmente demonstrar o conhecimento que as pessoas daquela época ela tinha a respeito desses assuntos, certo? Então, ele tentava mesmo retratar, a intenção dele mesmo foi retratar essa vivência, esse conhecimento que as pessoas tinham, certo? Então, letra A, respondido aí da questão número 1. Vamos aqui para a questão de número 2, que diz o seguinte: Diderot e Alembert foram responsáveis pela publicação da enciclopédia. Qual o significado dessa obra no contexto do iluminismo? Por que é que essa obra aqui ela foi tão importante no contexto do iluminismo? Vejamos, né? Nós percebemos que a enciclopédia ela
tratava de um amplo painel do pensamento iluminista. Então, a obra ela procurava, de fato, reunir todo o conhecimento produzido até então pelos iluministas, certo? E, além disso, ele tratava de muitos verbetes. Dentre esses verbetes, tinham questões tecnológicas do mundo, tinha também descobertas científicas que estavam acontecendo. Então, era uma espécie de documento, uma espécie de documento que expressava, de fato, as descobertas que haviam sendo feitas com o advento dessa nova era, que era a luz da razão, que era, de fato, o iluminismo, certo? Então, a questão de número 1, a B, respondida aí para vocês, ok? Vamos avançar aqui para a questão de número 6. Ele diz o seguinte: as enciclopédias existem até hoje, como a gente sabe, né? Um exemplo é a Wikipédia, que todo mundo conhece. Que semelhanças e diferenças podem ser observadas entre a enciclopédia iluminista e a Wikipédia? Quais são as semelhanças que vocês percebem entre elas e também quais são as diferenças, certo? Então vamos lá, vou dar uma dica. Se a gente for perceber, por exemplo, né, ambas essas obras, tanto a Wikipédia como a enciclopédia, uma dessas semelhanças que ela tem é porque elas são organizadas em verbetes, certo? Então, essa é uma das questões que vocês podem estar colocando. As duas, elas são organizadas através de verbetes, né? E também procuram sistematizar informações. Ela procura ser uma sistematização de conteúdo, de informações. E uma diferença que eu vejo entre a Wikipédia e a enciclopédia é que na Wikipédia, né, a Wikipédia ela existe apenas na internet. Então, qualquer pessoa ela pode acrescentar informações, ela pode permitir com que seja modificada essa informação. Então, é isso que eu vejo como diferença, né? Porque a Wikipédia ela só existe através da internet, certo? Então, estejam aí corrigindo a atividade de vocês e vamos avançar um pouquinho. Na página 51 do livro de vocês, ele traz outra questão, que é o Agora com Você, ele diz: explica a importância dos salões, cafés e clubes de leitura para a difusão das ideias iluministas na Europa no século XVIII. Qual é a importância desses cafés, desses salões? Por que eles existiam? Né? Eu vejo da seguinte forma: eram espaços mais informais, certo? Do que, por exemplo, universidades, academias de ensino. As pessoas eles podiam se encontrar de forma mais informal para discutir o pensamento iluminista, e ali podia se reunir diversos grupos, por exemplo, comerciantes, funcionários, médicos, advogados, certo? Então, muitos desses salões eles eram frequentados por diversas pessoas. Então, dessa forma, a importância dele para a difusão foi, de fato, espaços mais informais, onde eles estavam comentando, falando sobre os ideais iluministas, ok? Então, questão de número 1 respondida aí para vocês. Vamos aqui para a questão de número 2, agora é com você. Ele diz o seguinte: explica o que foi o despotismo esclarecido e aponte qual o papel desempenhado por Voltaire na organização dessa nova forma de governo. Duas questões, né? Duas perguntas em uma mesma questão. Primeiro, o que foi o despotismo esclarecido que a gente viu? Foi uma forma de governo criada a partir da influência das ideias iluministas, certo? Então, alguns monarcas eles passaram a assimilar esses princípios, né, essas ideias dos filósofos iluministas e começaram a implementar nas suas reformas políticas, certo? Então, essa foi uma forma de implantação também desse governo, do despotismo esclarecido, ok? Então, estejam aí respondendo a questão de número 2 de vocês. Na página... No Agora é com Você, certo? Nossa próxima atividade, da página 57, ele diz o seguinte: explica o impacto do pensamento iluminista no desenvolvimento da ciência.
ao longo do século XVIII. No início do vídeo aqui eu falei para vocês, né, que houve o pensamento iluminista, ele de fato favoreceu o desenvolvimento da ciência, certo? Mas como foi esse impacto? Aí vocês vão destacar que o pensamento iluminista, influenciado por vários filósofos, como por exemplo Newton, né, Descartes, ele defendia um profundo rigor científico para se alcançar o conhecimento. Né? Então, ele falava também sobre a questão de que tudo deveria ser verificado, deveria ser testado, antes de ser considerado como verdadeira. Então, foi nesse modo que o pensamento iluminista ele favoreceu o desenvolvimento da ciência no século XVIII, ok? A questão de número 2, ela diz o seguinte: com base no que você leu neste capítulo, como você pode observar a influência do pensamento iluminista nas sociedades contemporâneas? Como é que o iluminismo está nos influenciando, né, de fato, na sociedade contemporânea, certo? A gente sabe que as ideias iluministas, né, ainda estão presentes na nossa sociedade. Por exemplo, vocês podem citar aí no campo político, né? A gente pode citar a divisão do poder, observada em muitos países, baseado nos 3 poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Vocês também podem estar falando que no campo das leis, né, também está relacionado. Por exemplo, no campo das ideias, também está relacionado a questão do uso da razão. E também no campo da economia, como a influência do pensamento liberal. Então, o pensamento iluminista ele teve diversas influências dentro dessa sociedade contemporânea, como as que eu citei aqui para vocês, certo? Passando aqui para a nossa questão de número 3, ela nos diz assim: o século XVIII foi marcado por diversas inovações científicas, certo? De novo, as inovações. Homens e mulheres contribuíram para a produção de novos saberes sobre a natureza e os fenômenos naturais. Homens e mulheres, certo? Aponte um exemplo de contribuição de saber científico produzido por uma mulher. Então, aqui não está perguntando sobre um pensamento ou contribuição de um homem, mas sim de uma mulher. E aí, no próprio livro de vocês, na página 55, ele já traz sobre isso. Ele fala sobre as mulheres. Ele vai falar sobre uma mulher, que é a Mary Montagu, certo? Uma britânica, e ele vai falar que uma das contribuições dela foi a proposta de inocular pessoas com vírus de varíola como uma forma de protegê-la contra essa doença. Então, isso é um saber científico que vocês podem estar citando aí que as mulheres contribuíram, certo? Em especial a Mary Montagu, ok? Então, questão número 3 respondida aí para vocês. Terminando essas questões, nós vamos partir agora para o nosso simulado. No simulado, eu já deixei as questões previamente marcadas, uma forma também de ser mais objetiva, certo? Mas a gente vai discutir um pouquinho sobre essas questões. Por exemplo, a questão de número 1 diz o seguinte: Voltaire, Rousseau, Montesquieu, entre outros filósofos, marcaram o movimento iluminista do século XVIII, conhecido como século das luzes, principalmente na França. Uma de suas marcas foi defender. Qual foi, né, uma das marcas principais desse movimento iluminista? Eu coloquei aqui a resposta número B, que é o liberalismo econômico e combater o absolutismo. Por que essa questão de número B ela está correta? Porque no movimento iluminista a gente sabe que tem como base a defesa do individualismo, ou seja, cada pessoa tem uma forma de pensar, tem uma liberdade de expressão, pode ter, tem que existir a tolerância religiosa. Então, por isso que uma dos principais marcas que marcaram aqui o movimento iluminista foi o liberalismo, você tem liberdade econômica e também combater o absolutismo. Lembrando que o absolutismo era o quê? Uma forma de governo em que o rei era absoluto, ele que detinha todo o poder, ok? Então, a questão correta da número 1, opção correta, letra B, certo?
Vamos aqui para a nossa questão de número 2, que traz dois textos, certo? O primeiro texto diz o seguinte: um reino bem governado deve ser como uma família, cujo soberano é o pai, e os cidadãos são os filhos. O monarca não poderia ser feliz quando seus povos são miseráveis. O príncipe é apenas o primeiro servidor do Estado, obrigado a agir com probidade, sabedoria e completo desinteresse, como se cada momento tivesse que dar conta de suas administrações e de seus concidadãos. E o texto 2 diz o seguinte: a cada país é necessária uma lei fundamental, ou contrato, entre o povo e o soberano, que limite a autoridade e o poder deste último. O poder executivo está no soberano, certo? Mas o legislativo no povo e nos seus representantes. O soberano deve prestar conta exata e anual ao povo a respeito de emprego de rendas públicas. Ele não tem absolutamente o direito de impor arbitrariamente as taxas, certo? Então, aqui tem dois textos aí que falam sobre o rei Francisco II, no primeiro, né, o rei da Prússia, e o segundo, o imperador da Alemanha, Leopoldo II. E aí, na questão, ele diz o seguinte: os textos apresentam ideias de alguns reis e imperadores europeus que, no século XVIII, implementaram reformas liberais, influenciados pelos iluministas, marcando o processo histórico conhecido como foi esse processo histórico em que apresentavam as ideias de reis e imperadores, que a gente viu neste instante, né? Despotismo esclarecido, certo? A questão número 2, a opção correta é a letra C, despotismo esclarecido, ok? Vamos aqui para a nossa questão número 3, que ele diz o seguinte: Brasília foi inaugurada em 1960, poucos anos depois do início da sua construção. Planejada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, a nova capital do Brasil foi estruturada a partir de dois grandes eixos que se cruzam: o eixo rodoviário, em torno da qual estão as áreas residenciais, e o eixo monumental, onde se localizam os órgãos governamentais e culturais. Em uma de suas extremidades, o eixo monumental encontra-se na Praça dos Três Poderes. Ele traz aí um trecho, né, sobre a questão da praça que foi construída, onde tem a presença desses três poderes que a gente tanto conhece: executivo, judiciário e legislativo, ok? E a pergunta é a seguinte: o nome dessa praça faz referência à teoria. Eu marquei aqui a letra E, da separação dos poderes, propostos por Montesquieu, que era quais poderes? O executivo, o legislativo e o judiciário, que devem exercer os seus poderes de forma independente e equilibrada entre si. Então, a questão número 3, a opção correta é a letra E, que fala sobre os três poderes, ok? Na questão de número 4, ele traz a seguinte pergunta, que é até uma questão do IF. Ele diz assim: no século XVIII, a Europa foi marcada por um movimento intelectual que configurou a nova ordem das relações sociais do mundo ocidental. Dentre as ideias políticas e sociais do iluminismo, apareceram as bases do que se denominou liberalismo. Destacou-se nessa corrente o autor inglês Adam Smith, que a gente tanto estudou no capítulo 3, né? Em que, em 1776, escreveu uma importante obra que defendia os princípios das doutrinas liberais. Esse manual de comportamento liberal, que colocava os princípios básicos do sistema capitalista, foi denominado como? Qual foi o documento que o Adam Smith criou, que a gente viu? A Riqueza das Nações, não é isso? Onde ele enaltecia a questão da liberdade do mercado para a obtenção e o desenvolvimento da economia. Então, a questão de número 4, a opção correta, letra B. Na nossa questão de número 5, ele diz o seguinte: o século XVIII
século XVIII europeu foi marcado pela crise do antigo regime e pelo advento do iluminismo, um movimento intelectual e político favorável ao uso da razão como forma de se alcançar a liberdade, a felicidade e o bem-estar social. Então, aqui a gente já sabe que essa questão vai falar sobre o iluminismo, né? Aí ele pergunta: assinale as assertivas a seguir. Traz 4 assertivas para a gente ver qual é a correta. Eu marquei aqui como correta a letra 1 e a letra 4, que diz o seguinte: enquanto movimento intelectual, o iluminismo pretendia divulgar o conhecimento até então produzido pela humanidade. Foi por isso que se produziu em 1751 e 1780 uma enciclopédia. A ideia dos enciclopedistas era travar uma batalha permanente contra a ignorância e a favor da educação popular. Vejamos, a gente já viu aqui sobre a enciclopédia, né? Que era exatamente esse documento que ele pretendia divulgar o conhecimento que a humanidade havia produzido, certo? Então, a número 1 aqui, ela está correta, certo? E eu marquei também a número 4, que diz o seguinte: enquanto movimento político, o iluminismo criticava as sociedades estamentais baseadas no antigo regime. Os homens da Ilustração questionavam a influência política e cultural da Igreja, os privilégios da nobreza, a servidão do campo e as censuras às camadas ideias perigosas. Chamadas ideias perigosas, na verdade. Então, aqui, essa questão de número 4, ele de fato está correta, né? Porque lembra que a gente viu que o antigo regime ele foi veemente rebatido, certo? Por esse pensamento iluminista, que questionava, né, a influência que era através da razão que a gente chegava ao conhecimento. Então, a questão de número 5, as corretas opção E, 1 e 4 estão corretas, enquanto 2 e 3 estão incorretas, ok? Avançando aqui um pouquinho, nós vamos para a questão de número 6, que diz o seguinte: a Europa Ocidental vivenciou, entre os séculos XVI e XVIII, inúmeras transformações culturais. São uma dessas transformações. Quais são essas transformações que a gente percebe dentro do século XVI e XVIII, nesse movimento do iluminismo? Letra E. O movimento iluminista, né, no século XVIII, baseava-se no racionalismo e criticava os fundamentos do poder da Igreja, que apoiava os princípios do poder monárquico absoluto. Então, a gente viu que entre as principais transformações que ocorreram na Europa, existiu o movimento iluminista, que se baseava na questão racional. Então, a questão de número 6, a correta é a letra E, certo? Na questão de número 7, ele traz uma pergunta sobre o filósofo René Descartes. Ele diz o seguinte: o filósofo René Descartes valorizava no ser humano a capacidade de raciocínio, colocando o indivíduo em posição central no conjunto da natureza. Em seu discurso sobre o método, em 1637, o filósofo afirmou que os seres humanos seriam senhores e possuidores da natureza. Esse ponto de vista, predominante no século XVII, se opôs ao ponto de vista ecoprático atual. Por quê? Então, aí a gente tem essa questão sobre o discurso e método de Descartes, né? Eu marquei aqui a correta letra A, porque ele diz assim: no século XVII, enfatizava a exploração da natureza e atualmente enfatiza-se a sustentabilidade. E é exatamente isso, né, que a gente percebe. O Descartes ele incentivava o processo de investigação científica para a descoberta de novos conhecimentos. E aí, dentro desse contexto, uma exploração da natureza. E hoje a gente parte mais para a questão da sustentabilidade dessa natureza, certo? Então, a questão de número 7, a opção correta, letra A. Partindo aqui para a questão de número 8, ele diz o seguinte: o texto a seguir recupera uma obra iluminista dirigida por Denis Diderot e Jean Rodin.
em 1772, na França, intitulada de Enciclopédia ou Dicionário Raciocinado das Ciências, das Artes e dos Ofícios. No texto, afirma-se que, ele traz um pedacinho do trecho, né? Ele diz assim: na enciclopédia não havia área do engenho humano que não tivesse sido coberta. Ali se observava a confiança de que os homens eram ou poderiam ser em breve senhores do seu próprio destino e que poderiam moldar o mundo e a sociedade de acordo com suas conveniências e vantagens. Era o poder da razão. Por isso mesmo, a enciclopédia não foi universalmente aceita. Poderes absolutistas e civis e religiosos foram seus combatentes. Ele traz aí um trecho, né, desse dicionário de Rousseau, que ele vai dizer exatamente da questão do poder da razão. E que esse poder da razão ele foi combatido por diversas pessoas, entre eles por aqueles que defendiam o absolutismo, certo? A pergunta diz o seguinte: a enciclopédia proposta por muitos homens iluministas, como Diderot e D'Alembert, foi criticado no contexto francês no final do século XVIII, porque nesse momento o absolutismo e a razão significavam. Eu marquei aqui a letra correta, B. Era uma maneira de fazer política muito diversa. Para os racionalistas, a política era absolutista, deveria ser reestruturada ou revolucionária. Lembra que a gente viu, né, que eles queriam fazer, eram contra essa política absolutista, pois os novos saberes deveriam vir de experiências das novas ciências e não de Deus e de seus emissários. Então, a questão correta para a questão de número 8 é a opção B, porque ele vai trazer essas questões que a gente já estava aqui tratando sobre a política absolutista, certo? Para finalizar, uma questão do Enem, questão de número 9, ele diz o seguinte: o texto a seguir de John Locke revela algumas características de uma determinada corrente do pensamento. O trecho diz o seguinte: acredito que vocês já tenham lido, mas vamos ler novamente. Ele diz: se o homem no estado da natureza é tão livre, conforme dissemos, se é o senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ou maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se-ei ao mundo e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposta à invasão de terceiros, porque, sendo todos os senhores tanto quanto ele, todo homem é igual a ele, e, na sua maior parte, pouco observadores da equidade e da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Essas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes, e não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que já estão lá unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens, a que chamam de propriedade. O trecho, né, de Os Pensadores, certo? De John Locke. Aí ele traz a questão que diz o seguinte: do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos, certo? Que a gente percebe aí que John Locke ele defendia, né, o estabelecimento de práticas políticas que respeitassem as leis naturais do mundo. Então, a opção correta da questão de número 9 é a letra D, certo, gente? Nós finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento e até a próxima.